Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu gostaria de vos contar a história dos heróis da fé, dos heróis da Bíblia, os mártires cristãos, os primeiros cristãos que foram vítima, morreram através da perseguição geral sobre o domínio do imperador Nero. Mas antes de contar essas histórias para vocês, eu quero vos dizer o seguinte: uma certa vez, o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, ele interroga seus discípulos e pergunta para os discípulos: o que é que os homens dizem acerca do Filho do Homem? E alguns discípulos disseram para o Senhor: um pensa que você é João Batista que ressuscitou, outro pensa que você é o Elias, outro diz que você é profeta. Então Jesus queria saber a opinião dos discípulos e perguntou para os discípulos dizendo: e vocês, o que dizem a meu respeito? O que pensam a meu respeito? Então Pedro, imediatamente tomando a palavra, ele diz: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E quando Cristo, o nosso Salvador, sobre aquilo que o escritor Mateus escreve, que quando ele ouviu a confissão de Simão Pedro, a qual antes de todos os outros reconheceu abertamente que ele era o Filho de Deus. Então Jesus, percebendo que não foi realmente pela vontade de Pedro aquilo que ele disse, mas foi percebendo que atrás da confissão de Pedro estava a mão providencial de Deus, seu Pai. Então nisso ele chamou a Pedro e diz: tu és Pedro, e aponta para si mesmo. Ele diz assim: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, a qual, ele diz, as portas do inferno não prevalecerá sobre esta igreja. O Senhor Jesus, ele se compara com uma rocha. A rocha que os salmistas sempre diziam: tu és a rocha da minha salvação. Jesus dizendo que edificaria a sua igreja com tal força que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E com esta palavra, amados, se deve observar que três coisas, amados. Primeiro, que Cristo teria uma igreja neste mundo. Segundo, que a mesma igreja sofreria uma intensa oposição, não só por parte do mundo, sendo também com todas as forças do poder do inferno. O inferno inteiro se voltaria contra esta igreja. Todas as potestades do inferno se levantaria contra a igreja de Cristo. E em terceiro lugar, que esta mesma igreja, apesar de todo o poder, toda a maldade do diabo, toda a perseguição maligna, tanto dos seres humanos quanto das potestades malignas, ela sobreviveria. Ela não seria destruída. Ela permaneceria firme. Já passaram, amados irmãos, 2 milênios, e a igreja de Cristo permanece viva, real. Vemos essa profecia de Cristo verificada de modo maravilhoso por milhares de anos, amado, por 2 milênios. Por quanto todo o curso da igreja até o dia de hoje não perece, mas continua firme. O cumprimento dessa profecia tem se cumprido.
vários e vários servos do Senhor passaram por morte horrenda, mas mesmo matando os servos do Senhor Jesus, a igreja aumenta, cresce, se estabelece, firma e continua propagando o Evangelho de Cristo. O fato de que Cristo tenha estabelecido uma igreja não necessita, amados irmãos, estarmos muitas vezes pedindo, clamando que Ele venha estabelecer esta igreja, pois Ele já estabeleceu. Ele já estabeleceu esta igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos pedra viva edificada como casa espiritual. Existe força maligna atuando para destruir, força que se opuseram contra a igreja de Cristo e estão continuando cada dia tentando destruir a igreja. Existe força, príncipe, reis, monarcas, governadores e autoridades deste mundo, deste presente século, se levantando contra a igreja de Cristo. Mas a igreja permanece. Ele passa, ele sobrevive, apesar de grande perseguição que tem acontecido. Temos visto, através das notícias, amados irmãos, pessoas sendo mortas em vários países por não negar a fé. Temos visto pessoas sendo queimadas vivo, passando por morte horrenda. Mas os sangue derramado desses cristãos são como semente que brota, flui, traz vida para a humanidade inteira. Amados e diletos irmãos, eu disse que ia contar a vocês a história dos heróis da fé, daqueles que morreram por amor a Cristo, por amor à palavra de Jesus. Mas eu fiz esta introdução, amado, para vos dizer que você, eu e todos aqueles que pregam o Evangelho, somos a igreja de Cristo, somos edificados como casa espiritual. Como o nosso propósito não é perpetuar a nossa própria vida, mas quem nos dá a vida é o próprio Cristo. Com esse propósito eu venho contar a vocês as histórias de alguns dos mártires da fé. Sabemos que o primeiro a morrer, por causa da própria essência da palavra, foi o próprio Salvador. Mas se ele não morresse, não ressuscitasse, hoje nós não estaríamos aqui para testificar deste amor, desta graça, deste poder, desta infinita misericórdia que foi dada a cada um de nós. Quem logo em seguida morreu por pregar o amor de Cristo, por falar abertamente sobre a fé em Jesus Cristo, foi Estevão. Estevão foi o seguinte a padecer após Cristo. A sua morte foi ocasionada pela sua fidelidade com a palavra de Deus, a fidelidade que ele tinha com o Evangelho que ele pregava a palavra de Cristo, a Bíblia diz. Ele pregava o Evangelho. Ele não pregava falando de uma igreja, mas ele pregava o amor de Jesus. Pois a igreja era ele mesmo. Ele era o templo, a morada do Espírito de Deus. Então ele começou a falar sobre o Evangelho de Cristo e foi
as pessoas não suportaram ver a luz que havia nele. Então uma grande multidão se levanta contra ele, de tal fúria, que o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. A época em que sofreu isso, a morte de Estevão, alguns teólogos, amados, defendem que foi Páscoa posterior à crucificação do nosso próprio Salvador, na época da própria ascensão, logo em seguida que Jesus tinha sido levado para os céus. Isso mostra, amados irmãos, que logo que a igreja foi estabelecida, as portas dos infernos já começou a combater a igreja. E a continuação suscitou-se uma grande perseguição contra todos que professavam a crença em Cristo, como ele sendo o Messias. Logo após a morte de Estevão, houve uma grande perseguição, e um desses líderes desta perseguição era Saulo de Tarso, que mais tarde se converteu, se transformou em Paulo. Houve uma grande perseguição contra todos os que professavam o nome do Senhor Jesus, que falavam que ele era o Messias, ou como profeta. Mostra-nos, amados irmãos, que Lucas nos diz de imediato que fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e que todos foram dispersos pela terra da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. Em volta de 2.000 cristãos, incluindo Nicanor, um dos 7 diáconos, foram mortos no mesmo dia. Padeceram o martírio durante a tribulação suscitada por causa, logo em seguida após a morte de Estevão. Isso está registrado em Atos, capítulo 11, verso 9. Mas ele mostra-se de uma maneira bem sutil, quase não se percebe. Logo depois, mataram a Tiago. O Tiago, que era conhecido como Tiago Maior. Alguns dizem que ele era o irmão do Senhor Jesus. O seguinte a morrer, que encontramos no relato segundo o escritor Lucas, na história do Atos do Apóstolo, é Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João e parente do nosso Senhor Jesus. Ele é considerado irmão de Cristo. Ele é considerado irmão do Senhor Jesus. Não sei se é porque na cruz Jesus designou que João cuidasse da Maria como se fosse a sua mãe. Não sei, amados. Eu sei, vou dizer aquilo que algumas coisas a gente consegue compreender. Então, Tiago, filho de Zebedeu, o irmão mais velho de João, parente do nosso Senhor Jesus, porque a sua mãe Salomé era prima de Maria. Logo após a morte de Estevão, que acontece que o Herodes Agripa foi designado governador de Judéia com o propósito de demonstrar o seu poder aos judeus. Ele suscitou uma intensa perseguição contra os cristãos.
decidindo dar um golpe fatal e eficaz. Lançou-se contra os seus dirigentes, contra os dirigentes da igreja. Não se deveria passar, não deveria poupar a vida de nenhum. E ele manda matar a Tiago. Clemente de Alexandria nos diz, na sua narração, que quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar do seu martírio. Quem é Clemente? Clemente, ele foi um dos escritores, são um dos escritores que narrou as histórias do passado. E ele conta-nos que quando Tiago estava sendo conduzido ao lugar do seu martírio, o seu acusador, aquele que acusou ele, foi levado para acusar, para contemplar a morte de Tiago. E ali, o seu acusador sentiu-se a presença do Espírito de Deus em arrependimento, caindo aos pés de Tiago para pedir-lhe perdão. O acusador passou a confessar publicamente que Cristo era o Senhor, decidindo que Tiago não receberia sozinho a coroa do martírio. Por isso, ambos, tanto Tiago como aquele que havia acusado ele, foram mortos. Foram decapitados junto. Assim o acusador recebeu também a salvação, mesmo tendo acusado a Tiago. Tomou o cálice. Tiago tomou aquele cálice que ele havia dito para Jesus que tomaria, o cálice do Senhor, mesmo que fosse levado à morte. Lembra quando Tiago diz para Jesus: só Senhor, eu tomarei o cálice contigo. Se o Senhor morrer, estarei contigo. Então Tiago, ele não morreu sozinho, porque o acusador decidiu pedir clemência, perdão a Tiago, e professou publicamente que ele era, a partir daquele instante, servo do Senhor Jesus. Ambos tomaram o cálice que ele tinha dito ao Salvador, que estava disposto a beber. Timão sofreram o martírio por voltas daquela época. Primeiro em Filipe e o segundo na Macedônia. Todos esses acontecimentos teve lugar logo após o ano 44 depois de Cristo. Felipe, servo do Senhor Jesus, nasceu em Betsaida da Galileia e foi chamado o primeiro discípulo. Foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. E ele trabalhou na Ásia. E ele sofreu martírio na cidade de Frígia. Foi açoitado, encarcerado e depois foi crucificado no ano 54 depois de Cristo. Você provavelmente estará me perguntando logo depois: presbítero, de onde você tem tirado esses fatos históricos? Amados, eu tenho analisado as palavras de Deus, eu tenho feito alguns cursos bíblicos, e esses cursos bíblicos têm me ajudado. Então aquilo que eu tenho aprendido, tenho tentado passar para vocês.
Vamos saber o que aconteceu com Mateus, o escritor. Mateus, que era encarregado de cobrar imposto antes de conhecer o Senhor Jesus. Mateus tinha nascido na cidade de Nazaré. Escreveu seu evangelho em hebraico, que foi depois traduzido ao grego por Tiago, o Tiago menor. Não é o Tiago grande, o Tiago menor. O cenário do seu trabalho foram Partia e Etiópia. Ele sofreu o martírio sendo morto com uma lança cravado em seu coração na cidade de Nadaba, no ano 60 depois de Cristo. Tiago, logo em seguida também vem o Tiago menor, aquele que traduziu as escritas de Mateus. Tiago, o menor, sim, a Bíblia diz que ele era irmão do Senhor Jesus. A Bíblia apresenta ele como sendo irmão do Senhor Jesus. É aquele que não acreditava em Jesus, mas que acabou acreditando. Aquele que inclusive queria levar Jesus, tirar Jesus quando Jesus estava pregando. Ele só se converteu depois da morte de Jesus. Ele morreu. O Tiago foi o autor da epístola ligado àquilo que a Bíblia mostra, livro de Tiago. A idade de 99 anos foi espancado, ele tinha 99 anos de idade, ele foi espancado. Um ancião foi espancado e apedrejado pelos judeus. E após a sua morte, abriram o seu crânio com um cacetete, batendo em sua cabeça. Os judeus queriam ver o que tinha no crânio, no cérebro de Tiago. Eles queriam ver, eles queriam analisar o cérebro. Existia as pessoas que tinham curiosidade de saber o que tinha dentro do cérebro de um cristão. Pois mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo espancado, um ancião de 94 anos de idade não negava a fé. Eles queriam saber o que tinha no cérebro dele, então abriram o seu cérebro para analisar. Logo depois de Tiago morreu Matias. Quem era Matias? Dele se sabe menos do que a maioria dos discípulos. Matias foi escolhido para encher a vaga deixada por Judas Iscariote. Mas não existe nada que nos informe mais sobre isso. Simplesmente que foi apedrejado em Jerusalém e depois arrancaram sua cabeça. Ele não foi sepultado com a cabeça, pois sumiram com a cabeça de Matias. Depois disso morreu André. Quem era André? André, irmão de Pedro. Ele pregou o evangelho a muitas nações da Ásia. Mas ao chegar em Edessa foi apreendido, crucificado numa cruz, cujo extremo for fixado travessalmente no chão. Ele não foi levantado, mas colocaram a cruz e deitaram no chão. E daí surge a origem do termo a cruz que os católicos chamam a cruz de Santo André. Portanto, amados, esses são os heróis da fé. Logo após a morte de André,
morre o escritor Marcos. Marcos nasceu de pais judeus da tribo de Levi. Supõe-se que foi convertido ao cristianismo por Pedro, a quem serviu como... ele servia a Pedro, ele era servo de Pedro. Ele tinha o cuidado de escrever o seu evangelho em grego. Marcos foi arrastado, despedaçado pela população de Alexandria. Em grande festividade, fizeram a festa solene e eles ofertaram aos seus ídolos o corpo de Marcos. Eles ofertaram o corpo de Marcos aos ídolos e assim o arrastaram em uma grande festa, acabando a sua vida, arrancando a vida de Marcos, como se estivesse ofertando ele para o ídolo, para os deuses pagãos. Logo após a morte de Marcos, morre Pedro, servo do Senhor, um dos líderes da igreja. Entre muitos outros santos que serviram ao Senhor Jesus, bem-aventurado o apóstolo Pedro foi condenado à morte. Ele foi condenado à morte. Ele foi condenado para ser crucificado, porque ele pregava, a mensagem de Pedro era a mensagem da cruz. Ele pregava a cruz de Cristo. E por ele defender tanto a cruz de Cristo, ele foi crucificado. E a palavra de Deus nos mostra algumas passagens. Também existem os escritos dos historiadores que ele estava em Roma. Pedro estabeleceu-se em Roma. Embora outras razão tenha trazido dúvida a esse respeito, diz que Nero buscou razões contra Pedro para dar-lhe a morte. Quando o povo percebeu que Nero queria matar a Pedro, rogaram a Pedro que fugisse da cidade. Pedro, antes, a insistência dele foi, finalmente, ele ia sair para fugir. Finalmente ele foi perseguido e se dispôs a fugir. Porém, quando Pedro chegava à porta, ele teve uma visão, ele viu o Senhor Jesus Cristo. E Pedro se aproxima dele, adorando-lhe, e disse: Senhor, onde vais? Aonde o Senhor vai, Senhor? Dizem os historiadores que o Senhor respondeu a Pedro, dizendo para ele: estou indo para ser novamente crucificado. Você, Pedro, está me crucificando novamente. Você está fugindo, negando a tua fé. Você está me colocando na cruz novamente, Pedro. E conta-nos os historiadores que com isso Pedro, percebendo que Jesus estava dizendo para ele que se ele negasse a fé novamente, é como se estivesse crucificando a Cristo. É como se Cristo estivesse sendo crucificado novamente por Pedro. Então, amados, conta-nos que Pedro, percebendo isso, o seu próprio sofrimento, ele voltou à cidade. Ele volta à cidade. Existe um escritor chamado Jerônimo. O escritor Jerônimo, ele escreve da seguinte maneira, dizendo que, falando sobre o sofrimento, ele voltou, diz que Pedro foi crucificado. E Pedro diz assim: é muita honra morrer como meu Senhor.
Então decidiram que ele não morreria daquele jeito e viraram a cruz de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima, com os pés para cima. A sua crucificação não foi da mesma forma como o Senhor, porque ele achou que era muita honra para ele. Logo após a morte de Pedro, mataram o apóstolo Paulo. Paulo, pregador do gentio. Também o apóstolo Paulo. Amados, eu tentarei findar esta mensagem. Não sei se conseguirei. Tentarei findar esta mensagem. Apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, após o seu enorme trabalho na obra, aquele que havia feito uma grande perseguição contra a igreja, se converteu e se tornou apóstolo do gentio. Ele fez um grande trabalho para promover o Evangelho de Cristo. Sofreu também sobre esta primeira perseguição, sobre o domínio do Nero. Diz o escritor Obadias que quando se dispôs à sua execução, Nero enviou 2 dos seus mensageiros, dos seus cavaleiros, e para que lhe desse a notícia de que ia ser morto. Chegaram a Paulo, que estava instruindo o povo, pedindo-lhe que orasse por eles, para que esse mensageiro que estava indo anunciar a ele que ele seria morto, viesse acreditar que Jesus era mesmo o Messias. Então Paulo olha para ele e disse: em breve vocês irão acreditar que Jesus é o Senhor. Em breve vocês irão acreditar. E seriam batizados diante do meu sepulcro. Feito isto, os soldados chegaram e tiraram da cidade para o lugar da execução, onde depois de ter orado, deu seu pescoço à espada. Arrancaram a cabeça de Paulo. Após matarem Paulo, mataram também Judas, irmão de Tiago. Era também chamado de Judas Tadeu. Também foi crucificado em Edessa no ano 72 depois de Cristo. Depois que mataram Judas Tadeu, mataram também Bartolomeu. Bartolomeu, ele pregou em vários países e tendo traduzido o Evangelho de Mateus na linguagem da Índia, naquele país finalmente foi cruelmente açoitado e logo crucificado pelos idólatras daquele país. Após isso mataram Tomé, chamado de Dídimo. Pregou o Evangelho na Índia, onde por ter provocado a fúria dos sacerdotes pagãos, ele foi morto, sendo atravessado com uma lança em seu coração. Logo em seguida, mata-se o escritor Lucas. O evangelista foi o autor do Evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo por vários países e se supõe que foi pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia, porque ele pregava o amor de Jesus. Lucas, nós não temos nenhuma pregação dele, ele só escreveu aquilo que Paulo pregava. Mas provavelmente por tanto escrever, o Dr. Lucas se converteu e por ter não negado a sua fé, ele foi pendurado em uma oliveira. Isto é, ele
foi enforcado. Mataram-se Simão também, apelidado de Zelote. Ele pregou o evangelho na África, inclusive na Grã-Bretanha, país na qual ele foi crucificado no ano 74 depois de Cristo. João, amado, o discípulo amado, ele era irmão de Tiago, Tiago maior. As igrejas de Esmínia, de Sardo, de Pérgamos, Filadélfia, Laodiceia, Tiatira, foram fundados por João. Ele era pastor da igreja de Éfeso. Ele foi enviado de Éfeso para Roma e ele foi lançado lá em Roma. Ele foi lançado num caldeirão de óleo fervendo. Não se sabe por que, como isso ocorreu, mas ele escapou milagrosamente desse caldeirão de óleo fervendo, sem dano algum. Quem escreve isso é Domiciano, o escritor, narrador das histórias dos heróis da fé. Então, como ele havia se escapado milagrosamente desse caldeirão de óleo fervendo, ele foi desterrado para a ilha de Pátamo, e onde ele escreveu o livro de Apocalipse. De isso quem narra também é Domiciano. Foi o único apóstolo, diz ele, que escapou de morte violenta. Foi o único apóstolo amado de Jesus que não morreu por morte violenta. Depois disso, voltaram-se a fúria contra Barnabé. Barnabé era de Chipre, porém, de essência judaica. Supõe que sua morte teve lugar por volta do ano 73 depois de Cristo. E apesar de toda esta morte, amado, apesar de todas estas pessoas que foram mortas, o Evangelho de Cristo não foi apagado. A Igreja de Cristo se tornou cada vez mais forte. Hoje, 2000 anos se passaram. Ainda existe perseguição, existe levante. E haverá mais ainda, pois as leis que estão sendo criadas, chegará um momento em que você, meu amado ouvinte, meu irmão, eu e você, teremos que tomar a nossa decisão, permanecermos firmes na fé, pois chegará um momento em que as pessoas se levantarão contra a Igreja de Cristo, pois existe potestade. A porta do inferno tem batalhado de uma maneira terrível para destruir a Igreja de Cristo. Mas nós temos a profecia de Cristo, que ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Derramamento de sangue houve no passado. Pessoas sendo lançadas no Coliseu de Roma para serem devorados pelos leões. Passaram a fio de espada, passaram por óleo fervente, passaram por enforcamento, por crucificação, por lança, por espada. Mas a palavra de Cristo foi pregada. Hoje, nos dias atuais, existe países que têm lançado o cristão vivo em fornalha, que têm decapitado os cristãos. Mas o que leva os missionários a irem nesses países, sabendo que a morte o espera? O que leva eles, amado, é a fé. É a fé que eles têm em Cristo Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje, conhecendo um pouco a história. Que Deus vos abençoe e vos conceda a paz. Amém e amém.